ter tido contato com tanta droga? Sempre foi só a bebida? Nunca... Eu experimentei maconha. Fiz a experiência, mas não foi muito positiva. Eu lembro como se fosse hoje, quem me ofereceu foram 3 mulheres. Eu estava trabalhando e saí do motel. Na frente do motel tinha uma área arborizada e tinha 3 mulheres que eu conhecia, amigas, sentadas na muretinha embaixo das árvores, e conversa vai, conversa vem, elas estavam fumando maconha, me ofereceram. E eu, para não passar vexame, né, porque sempre tinha um interesse, né, para não passar feio na frente das meninas, aceitei. Mas foi a pior experiência que eu fiz. Porque aí eu experimentei pela primeira vez, olha, eu bebia tudo. Droga foi a primeira vez. E fiz aquela experiência, Guto. Aí eu entendo porque que as pessoas enlouquecem. Né? Porque quando ficam chapado, você sai de órbita. Eu experimentei ali e imediatamente já passei mal. E voltei para o estabelecimento comercial. E eu lembro que eu cheguei, a mãe tinha preparado o almoço, colocou na mesa para a gente almoçar. Vem aqui almoçar que você vai no banco para a mãe. Tá bom. E aí eu lembro que eu servia comida. Nossa, eu pegava o garfo, eu estava enfiando o garfo na orelha e achando que era a boca, porque eu estava totalmente fora de órbita. Nossa! Totalmente fora de órbita. Aí fui para o banco fazer o depósito do dia. Nossa, eu entrei no ônibus e falei, nossa, todo mundo sabe que eu usei maconha, está todo mundo me olhando. Assim, aquela coisa, paranoia. O efeito da droga, né? Eu falei, nunca mais usei aquilo ali. Aquela experiência me salvou das drogas. O efeito foi negativo. Mas a bebida, o álcool, isso era muito. Eu bebi muito. Era diariamente? Não diariamente, os finais de semana, mas os finais de semana eu bebia tudo. Pela semana inteira. Tanto é que eu sofri uns 4, 5 acidentes de carro por causa da bebida. Nossa! Porque eu bebia, ia para as festas à noite e voltava de manhã, né, de madrugada, não tinha. Teve um que foi mais grave ou 2? Teve. O mais grave foi o acidente que eu tive, capotei de carro, isso eu tinha uns 19 anos. E ao capotar de carro, eu dormi no volante, voei para fora do carro, era os corte conversível, e que o carro até parou em cima da minha cabeça, levei 17 pontos na cabeça. O carro parou em cima da cabeça? Que no acidente capotei, né, caí num penhasco de uns 8, 10 metros, voei do carro no meio das pedras, e aí o carro veio e parou em cima da minha cabeça. E ali, esse foi o mais grave. Mas também foi o primeiro sinal da ação de Deus na minha vida. Porque, em virtude deste acidente, eu comecei a conhecer Jesus. Então, a partir dos 19, que alguma coisa foi acontecendo? Foi acontecendo. E como que foi? Em virtude do acidente, uma amiga da minha mãe, a tia Ana Vilar Almeida, muito católica, o filho dela estava chegando de um retiro, o retiro do movimento de Emaús de Porto Alegre, um movimento muito forte de universitários, jovens universitários. O filho dela foi para esse retiro e a mãe dele fez uma promessa. Falou para minha mãe, ela soube do meu acidente, Yolanda, eu vou fazer uma promessa para o teu filho melhorar, e se caso ele melhorar, ele tem que ir na chegada do retiro do que o meu filho vai fazer tal dia, tal hora, tal mês. Então ela fez uma promessa para que eu cumprisse a promessa que ela fez. E eu lembro que eu melhorei, né, em virtude do acidente, foi muito grave. Quem via o carro dizia, isso aí não existe mais. Mas eu existi. E melhorei, e a mãe falou, olha, a Ana, amiga da mãe, né, vai na igreja, tudo, fez uma promessa. Eu falei, que bom, só que é para você ter que cumprir a promessa que ela fez, e lá na chegada do grupo do filho dela foi fazer, sei que eu fiquei doido, porque eu era terrível, Guto. Eu era terrível, um temperamento muito forte. Imagina. Muito. Falei, não vou. Sim. Imagina, faz promessa para os outros pagar. Não vou. Só que eu sempre tive muita consciência. Fui numa missa de jovens, imagina, uma missa de jovens, chegaram de retiro, aquela festa, e instrumento, violão, e timba, e tambor, e não sei o quê.
Nossa, eu fiquei horrorizado. Fiquei Mas horrorizado. não gostava do carnaval? E por que mas- ficou horrorizado? Não, carnaval é carnaval, igreja é igreja. Igreja é igreja. Que coisa engraçada. É, Gostava de festa, de dançar, mas não gostou do não atabaque, gostei. né? Muita bagunça. E nunca mais fui naquela igreja. E segui a minha vida normal. Festa, mulher, envolvimento aqui, envolvimento ali, bebida, tudo. Eu lembro que no ano de 1992, foi o ano que eu fui na chegada do retiro do Leandro, que no final depois se tornou meu padrinho de crisma. Olha que coisa. Ele fez o retiro no início do ano, em abril, e eu, naquele ano, a minha mãe, o meu padrasto e a minha irmã, Soraya, eles foram para a Espanha. Meu padrasto era espanhol, ele foi visitar a família. E eu fiquei sozinho, em casa, imagina. Nossa Senhora. Eu fiz coisa que só Deus não duvida. Fiz tudo que eu podia fazer eu fiz, porque eu tinha liberdade para tudo. E não tinha ninguém para estar dando satisfação, chegar que hora que chega e hora que não chega. Até o ponto de eu chegar num domingo e dizer assim, hoje eu não tenho nada para fazer. Eu acho que eu vou lá naquela igreja. Olha só. E aí, fui naquela igreja. A missa já não era mais aquela missa de jovens tão agitada, era uma missa mais comedida. E gostei da missa. Cheguei na missa, olhei a participação na celebração, os meninos tocando, tudo tranquilo. Eu falei, me encontrei, aqui é o meu lugar. Falei, aqui é o meu lugar. Mas não era nem tanto por causa de Deus, nem por causa da missa, nem por causa da música. Porque no movimento de Emaús, pensa num lugar para ter mulher bonita. As meninas do movimento me atraíram. Nossa, eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. Olha só. E aí comecei a caminhar na igreja, no movimento de Emaús. Lembro que foi no Emaús, no ano de 1992. Eu lembro que eu fiz a primeira comunhão, porque eu não fiz catequese, que eu fiz o crisma e comecei a minha caminhada. Mas ali começou a realmente mudar? Ou ainda era meia boca? Não, Assim? conheci Jesus, Certo. foi me apresentado, mas a vida continua a mesma. A mesma. A mesma. Festa. E na cara de pau, o senhor vivia, ia para a igreja? Ia para a igreja, olhar as tranquilo. meninas e tal. Claro, normal. Nossa. O povo nem desconfiava quem eu era, né? Eles achavam que eu era jogador de futebol. Imagina, um moreno, bonito, bombadinho, escorte conversível, chegava com um som bombando. Eu falei, isso aí é jogador de futebol. Mas depois, aos poucos, eles foram descobrindo que a minha família era dona de motel e toda essa situação, né?